Abra sua Bíblia em Isaías 40, meu querido. Como é bom estar na casa do Senhor, amém? É maravilhoso estarmos aqui para exaltar, glorificar o nome do Senhor. Tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração nesta noite, como já está falando. O gostoso de estar na casa do Senhor, que muitas vezes nós somos assim, nós vamos preparar para esta área, para este momento, na hora do louvor, na hora da palavra, que Deus vai falar comigo. Eu tenho certeza que Deus já está falando com você. Amém? Glória a Deus. Eu particularmente, Deus começa a falar comigo o tempo todo, mas quando eu chego na casa do Senhor, é o momento de se abraçar, é o momento de comunhão, é o momento de olhar um para o outro. Esses momentos Deus fala, querido, fala. É só você permitir. Deus vai trazer ao teu coração sempre respostas. Você não vai entrar aqui neste lugar, já profetizo isso na sua vida. Você não sairá daqui da mesma forma que entrou. Se você crê nisso de todo o seu coração, diga amém. Pastor, mas eu entrei aqui muito feliz, então eu vou sair triste? Não, você vai sair daqui transbordando para a glória e honra do nome do Senhor. Mas você que entrou aqui por algum motivo, entristecido, querendo receber uma palavra, não tenha dúvida, Deus vai trazer essa palavra ao teu coração. Desde o momento que eu entreguei a minha vida nessa igreja, todas as vezes que eu entrei aqui, algumas vezes emburrado, algumas vezes triste, muitas vezes, algumas bem pequenas, mas acontecia de eu chegar aqui e não querer estar aqui. Isso já aconteceu lá no comecinho na minha vida cristã, em alguns conflitos que eu tinha na minha mente. Eu vinha, muitas vezes, porque a minha esposa brigava comigo, eu falava, ou por alguma situação. A gente era simplesmente pessoas que só assistiam o culto e mais nada. A gente não estava nem prestando nem querendo ser pastores nesse momento. Mas Deus sempre trouxe revelação. Sempre. Deus tem algo poderoso para você nessa noite, querido. Você pode falar assim, por que eu vim aqui nesta noite? Por que eu estou aqui nesta noite? Querido, eu vou falar uma coisa para você. Porque Deus trouxe você. E Deus quer trazer uma revelação ao teu coração. Permita isso. Fala para a pessoa do seu lado. Deixa Deus falar com você. Você pode tampar seus ouvidos sem escutar nada? Claro que sim. Mas deixa Deus falar com você. Amém? Quantos acharam Isaías 40? Vai no versículo 27, por favor. 27, 31. Diz assim: o povo de Israel, por que vocês se queixam dizendo, o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar disso? O Senhor, o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças. Vou repetir. Aos cansados, Ele dá novas forças. Enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam. E os moços tropeçam e caem. Mas, fala comigo, mas os que confiam no Senhor, pode repetir, os que confiam no Senhor, recebem sempre novas forças, voam nas alturas, como águias, e correm, e não perdem as forças, andam e não se cansam. Seu Deus Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós reconhecemos a Tua palavra neste lugar. Nada é maior que o Senhor neste lugar. Nada está próximo do Senhor neste lugar. Nós agradecemos porque nós temos um ambiente propício para que o Senhor se revele ao nosso coração. De até conforto, até muitas vezes o clima de uma forma. Mas nós sabemos que nada disso troca a sua presença neste lugar. Por isso nós te louvamos, nós te exaltamos e sabemos, sem a sua presença não podemos fazer nada. Que a tua palavra possa se revelar ao coração de cada pessoa, ao meu coração. Que essa noite seja uma noite de revelação ao nosso coração. Me revela, Senhor Deus, coisas que só o Senhor pode revelar. Revela ao meu irmão, ao coração de cada um, coisas que só o Senhor pode revelar. Por isso o Senhor tem um domínio total deste culto. O
O Senhor tem o domínio de tudo neste lugar. Por isso nós te exaltamos e glorificamos o Senhor, hoje e para todo sempre. Diga amém. Esta palavra, primeiro, antes de eu falar da palavra, nós temos uma palavra rema em nossa igreja neste ano. Amém? Quantos lembram da palavra que foi falada lá na virada do ano? Não sei se todos estavam aqui, mas que foi revelado ao nosso coração que esse ano é o do quê? Reconstrução. Reconstrução. Eu gosto, de vez em quando, no meio do ano, assim, mês de fevereiro, quando eu sou escalado para março ou abril, lá no meio, assim, retomar sempre esta palavra. Porque é uma palavra que vai se cumprir na sua vida e na minha vida. Eu creio, em nome de Jesus. Amém? Então é bom a gente sempre estar se lembrando o tempo todo. Paulo mesmo fala assim, ó, eu estou repetindo, para que vocês possam guardar dentro do seu coração a palavra que eu estou ministrando. Então a gente precisa lembrar e relembrar. Eu mesmo, ano passado, eu falei muito, não sei quantos aqui lembram, eu falava, ó, nós estamos na porção dobrada, nas quintas-feiras. Todos os cultos que eu começava, eu falava, nós estamos na porção dobrada. Este ano é o ano da reconstrução, baseado no livro de Neemias. O pastor trouxe ao coração, o pastor Ibe, Deus falou com ele, e Deus falou com ele especificamente que esse ano seria um ano da reconstrução, falando sobre a reconstrução daquele muro, como Neemias foi, de que forma foi. E eu quero que você se pegue nesse momento. O que Neemias precisava? Ele tinha fé, ele acreditava, ele foi incomodado no seu coração, ele tinha um entendimento que ele precisava fazer alguma coisa. Ele precisou, sabe, ele ficou indignado com a situação que estava acontecendo. E muitas vezes nós precisamos passar dessa forma, não aceitar o que está acontecendo em volta da gente. Mas nós precisamos entender que para que eu possa tocar naquilo que foi lançado para o meu coração, eu preciso tomar umas decisões na minha vida. Mas é impressionante nesses últimos tempos, e eu estou falando para você isso, porque foi isso que Deus falou no meu coração nessa semana, quando eu estava preparando essa palavra, o quanto as pessoas estão já no meio de fevereiro, já cansadas, fadigadas. Quantas pessoas já se sentindo fraco para se realizar a sua palavra íntegra no seu coração. Já tem pessoas já planejando 2020, porque 2019 parece que as coisas não estão acontecendo nada ainda. Mas eu quero falar para você que eu sou o começo, Deus vai fazer o sobrenatural. O que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para continuar e fazer na sua vida, em nome de Jesus. Só que eu preciso entender o porquê que muitas vezes eu não estou tomando posse daquilo. Por que o inimigo tenta nos minar o tempo inteiro, nos trazendo, se sentindo fraco? Eu não quero que você levante as suas mãos. Mas quantas pessoas já estão se sentindo fracas? Ou já trazendo uma carga emocional da sua vida? E essa é a parte que eu quero falar para você, que fraqueza é essa? A fraqueza que eu estou querendo falar para você é principalmente a parte emocional das pessoas. Como as pessoas estão frágeis. Como as pessoas existem nos seus sonhos por muitas vezes ser confrontadas, ou até por situações reais, que são traumas terríveis da sua vida. São situações que o inimigo tem acusado você. O inimigo tem colocado o dedo na tua cara e falando quem você é. Você é fraco, você não consegue. Seus familiares eram assim, você é assim, e vai ser sempre assim. Ontem eu estava voltando com a minha esposa para casa, nós estávamos no rádio, e eu estava escutando uma entrevista de uma escritora, e essa escritora estava falando de um livro, e esse livro que ela fez, Quem Eu Amo Agora, um negócio assim. Mas o interessante dessa escritora é que o tema era que uma carta que ela recebeu da mãe dela, e essa carta era uma carta que ela só poderia abrir depois que ela falecesse. Era uma carta que os irmãos dela todos receberam, eram 6, e os outros não. Ela foi abrir essa carta 3 anos depois da morte da mãe, que ela não teve coragem de abrir. E quando ela recebeu, era uma carta que a jornalista conversando com ela falou, o que sua mãe tinha escrito? Ela falou assim, não, ela pediu perdão por muitas vezes ter inclinado em mim, ter colocado as expectativas dela, daquilo que ela se frustrou na vida toda, em cima de mim. E muitas escolhas, eu não tive escolhas, ela que fazia as escolhas para mim, e ela pedia perdão por causa disso.
E a escritora falou assim, mas espera aí, mas por que disso que estava acontecendo? Ela falou assim, não, porque a minha família, ela nasceu, ela tem uma condição na família que todas as mulheres são fracassadas. Todas as mulheres nasceram para ter tristeza. Olha o que essa mulher falou. E ela disse assim, porque o meu avô, ele apostava a minha avó, no rádio que ela falando isso, apostava a minha avó em jogo, para que se ele perdesse, ele tinha que entregar para a pessoa que ganhou, para que ela dormisse com essa pessoa. Minha mãe pequena viu tudo isso, e ela se projetou que queria ser diferente, mas ela casou com um homem, com meu pai, que fez as mesmas coisas ou piores com a minha mãe, e quando ela viu que não conseguia mudar isso na vida dela, ela se projetou para cima de mim, e em cima de mim ela tentou fazer o possível para que eu pudesse ser diferente. E hoje eu estou aqui, e ela contando isso tudo no rádio, falando assim, com 30 anos de terapia, eu também sou uma pessoa dessa forma. Aí vai a história toda. Mas o que eu quero pegar para vocês, quando eu estava escutando essa história, eu falei, meu Deus do céu, por que as pessoas já se determinam, colocam um rótulo, que sou fraco e eu não consigo mudar a situação que o inimigo está tentando me colocar? Por que eu estou colocando uma situação dentro do meu corpo, ou da minha mente, que as coisas não vão mudar dessa forma? Só se Deus fazer alguma coisa. E Deus está falando para você hoje, em nome de Jesus, na sua fraqueza eu te faço forte em nome de Jesus. Mas eu preciso tomar uma decisão. Na reconstrução, naquilo que Deus está falando comigo, eu preciso entender como eu tenho que tomar posse da força de Deus na minha vida. Olha o que fala aqui, 2 Coríntios 12, Paulo falando sobre um momento muito difícil na vida dele, que ele foi confrontado pelo inimigo, e nesse confronto pelo inimigo, ele se sentia que o diabo vinha e esbofeteava a sua cara. E no desespero, ou na real dele, eu vou orar para Deus e Deus vai me curar. E aí ele fala assim no versículo 9, 2 Coríntios 12, 9. Mas se ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, aí ele falando, ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me na fraqueza, nos insultos, nas necessidades, mas perseguições e nas angústias. Pois quando eu sou fraco, vou falar a primeira parte, eu quero que você fale forte também. Pois quando eu sou fraco, eu quero falar para você, se alguém entrou aqui neste lugar, eu já requebro essa palavra sobre a sua vida. Se alguém entrou nesse templo hoje, com algum pensamento que não vai conseguir vencer em 2019, que não vai ter uma família feliz, que você já desistiu dos sonhos que Deus deu para você, eu quebro esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, na sua vida e na sua casa, para a glória e honra do nome do Senhor. Em nome de Jesus, toma posse aí, meu irmão, em nome de Jesus. Se você entrou dessa forma, se você emocionalmente está fragilizado, e isso pode acontecer em qualquer momento, porque momentos difíceis nós vamos passar, mas quando nós temos Jesus, em qualquer situação, a palavra de Deus fala que você é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Fosse você, desse uma salva de palmas ao Senhor neste momento agora. E veja bem, como eu vou reconstruir alguma coisa se eu estou me sentindo fraco? Como que eu vou reconstruir alguma coisa? Que eu posso ser muito bom no meu trabalho, eu posso ser muito bom nos meus argumentos, eu posso ser muito bom em algumas coisas, mas aqui dentro, eu sei que eu estou passando por uma luta. E hoje Deus vai retomar essa posição na sua mente, para que você seja forte em nome de Jesus. É essa força que eu quero que você coloque no seu coração. Mas eu quero que você pegue o contexto do que eu estava lendo em Isaías 40. Era um povo que ele estava passando por um momento, você vai perceber, se você puder leia, Isaías do 40 ao 55, você vai perceber que o profeta ele começa a trazer ânimo ao coração daquele povo. Situações que eles já estavam meio desesperados e nada estava acontecendo na vida deles. Por quê?
Nesse contexto aqui, nesse momento aqui, Isaías começa a trazer uma palavra de esperança para um povo que estava desesperado. Um povo que há 20 anos atrás tinha um rei, Acás, um homem terrível, um homem que a Bíblia fala que foi um dos piores reis que já existiu em Israel. Ele profanou, ele trouxe uma miséria espiritual sobre aquela terra de uma forma terrível. E por causa dessas situações, consequências tiveram através dos seus inimigos contra a vida deles. E naquele momento, o seu filho, Ezequias, ele toma posse. E naquele momento mesmo, ele sendo um homem bom, mas consequências ainda existiam sobre Israel. Existiam ataques dos assírios o tempo inteiro. E aquele povo ainda estava com baixa autoestima. Aquele povo sabia que tinha uma promessa. Aquele povo sabia que as coisas, que Deus era poderoso para mudar aquela situação. Aquele povo ainda estava sabe, aquela mudança. Eu não sei se você vai conseguir ter um paralelo do que está acontecendo na nossa nação nesses dias. Mas aquele povo ainda estava numa nação ainda, porque a liderança ainda estava contaminada. A liderança ainda era idólatra. A liderança ainda estava se permitindo algumas coisas. Então os ataques dos assírios eram muito frequentes. E muitas coisas estavam acontecendo sobre aquela terra. E muitos desses homens que Isaías estava profetizando para o povo, eles precisavam ter um novo ânimo. Porque eles estavam vendo muitas situações difíceis. Muitas coisas que estavam acontecendo. Menos tendo já um rei que era bom. Mas existia ainda consequências. Quantos conseguem entender isso? E para que aquele momento seja um momento de reconstrução de uma nação naquele momento, ele precisava entender que aquelas pessoas que estavam sendo reconstruídas a um Deus vivo e todo-poderoso, eles precisavam trocar a fraqueza que eles estavam no poder e na força de Deus na sua vida. Para que eles pudessem viver a promessa de Deus na sua vida. Para que eles pudessem entender o quanto Deus tinha para eles. Que mesmo que algum tempo atrás estava com uma situação, mas a partir de agora, eu tenho o melhor de Deus na minha vida. Era esse o desafio para você nesta noite. É esse desafio que eu quero colocar ao teu coração. Se Deus está falando sobre essa igreja, você está aqui hoje, entrou neste lugar, e Deus, é a primeira vez que eu entrei, pastor, glória a Deus, porque você já está recebendo em nome de Jesus. Amém? Mas se eu entrei aqui, saiba, você está embaixo de uma palavra de reconstrução. De coisas que o inimigo um dia quis destruir. Um tempo que o inimigo quis acabar com a sua vida. Deus está reconstruindo tudo aquilo que Ele te prometeu. E vai se cumprir este ano para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Para que eu possa trocar. Mas eu, entendendo que Deus tem uma palavra no meu coração. Eu preciso, a partir de agora, o quê? Tomar decisões. A partir de agora eu preciso tomar situações. Para que eu tome as situações, eu preciso da força dele. Para que eu possa deixar aquilo que a minha vida inteira, o inimigo tentou me provocar, ou está me provocando hoje, para eu assumir aquilo que Deus tem para mim. Amém? Então eu quero separar para vocês aqui, para que a nossa fraqueza se transforme em força, eu preciso. Primeira das coisas que eu preciso. Dependa só de Deus. Fala com a pessoa do seu lado. Dependa só de Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, eu coloquei assim. Dependa mais de Deus. Aí eu parei em casa, falei, mas depender mais de Deus significa que eu ainda tenho uma parcela perto de mim. Eu ainda tenho alguma coisa que está me segurando. Eu tenho alguma coisa ainda que eu dependo de outras coisas. A sua dependência tem que ser total. Diga glória a Deus. A sua dependência tem que ser o tempo todo diante de Deus. A sua dependência, ela está ligada naquilo que você crê. Na sua dependência está ligado naquilo que você se coloca nas mãos dele. A sua dependência vai focar naquilo que você está colocando na presença dele. Sabe aquele negócio de falar assim, eu dependo de Deus, eu quero Deus na minha vida, mas ainda você está ligando para outras pessoas e buscando em outras situações. Sabe, eu sei que não é fácil às vezes passar por situações ou tragédias em nossa vida,
não é fácil. A gente fica muito vulnerável em algumas situações. Vulnerável até naquilo que a gente acredita e confia. Mas Deus hoje está dando forças. Em qualquer circunstância que você passar, você vai depender só dEle. Vai depender só dEle. Deus vai ter uma resposta para você em todas as coisas. Até no silêncio. Fala comigo, no silêncio. Também é resposta de Deus. Amém? Porque às vezes as pessoas, a gente percebe que não. Porque às vezes a gente pensa assim, eu creio, mas para crer de verdade eu preciso me jogar para Ele. Eu preciso me colocar para Ele. Eu não sei, eu já contei algumas vezes uma pequena história. Uma vez eu escutei de um pregador. Se você já escutou, me perdoa. Que você que não escutou, receba aí em nome de Jesus. Mas é uma ilustração muito, muito legal. Existia um homem equilibrista. Que ele foi fazer uma apresentação. E nessa apresentação, entre 2 prédios, os maiores prédios que existiam, entre um ao outro, ele colocou um cabo de aço e colocou de ponta a ponta. E ele colocou um público de um lado de um prédio e colocou mais público lá do outro lado. E lá embaixo, muito longe, muita gente. E todo mundo vendo aquele negócio. O cara era fera, o cara era sensacional. O cara fazia e acontecia. Colocou o cabo de aço, pegou lá sozinho, sem nada na mão, atravessou 1, 2 vezes. Pegou uma vara e balançou, foi de uma ponta de outra ponta. E todo mundo, em um dos prédios, tinha uma mulher que estava fissurada no homem. Meu Deus, como esse homem é bom, é sensacional, não existe ninguém igual a ele. Olha o que ele está fazendo. É impressionante. E aí, nessas condições assim, num dos prédios que estava com mais gente, e essa senhora estava, e ele chegou para o público e falou assim, estava telões embaixo, então todo mundo já sabia, ele falou assim, vocês viram o que eu fiz? Vimos! Vocês perceberam o quanto que eu tenho controle dessa situação do equilíbrio? Sim, claro! E essa mulher mais ainda, gritava e tudo. Vocês acreditam que aquele carrinho ali de mão, sem a roda, só aquele negocinho, eu posso pegar um saco de cimento, colocar em cima dele, levar ele de uma ponta e levar de outra ponta, e não vai cair? E todo mundo, sim, claro. Aquela mulher, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acredito fielmente que você está falando. A senhora acredita mesmo? Acredito. Eu não tenho uma dúvida. Você vai pegar, pode colocar 2 sacos de cimento ali, você vai atravessar de ponta a ponta. Eu já acompanho você há muito tempo. Eu já vejo você fazendo isso muitas e muitas vezes. Isso aí vai ser fácil. Então assim, pelo entusiasmo da senhora, eu vou tirar esses 2 sacos e vou colocar a senhora dentro e eu vou atravessar com a senhora. Só vai comigo. Mas peraí. Como assim? Não, o saco de cimento eu como. Mas a senhora é menos que um saco de cimento. Eu sei, mas... Não. Eu até acredito, mas... Eu não vou colocar a minha confiança da minha vida nas suas mãos. Muitas vezes assim, nós estamos assim com o Senhor. Muitas vezes nós vivemos muitos milagres. Muitas vezes nós já vimos muita coisa que Ele faz. Mas na hora que Ele fala assim, então entrega a sua vida em minhas mãos, que eu vou atravessar em lugares que você menos imagina, e nada vai acontecer com você. Dependência de Deus. Eu preciso me jogar. Não é uma questão se eu devo ou não. Eu faço porque eu sei que Ele é poderoso. Muitas vezes você vai ter que lutar contra a sua razão, muitas vezes. Você vai ter que lutar com aquilo que você mais imagina que é. Mas quando Deus fala ao teu coração, quando esse povo que estava vendo tanta desgraça, com tanta situação, de tantas loucuras e tanta coisa, o que o profeta está falando aqui, dependa de Deus, somente dEle, que vocês vão ver maravilhas acontecer sobre a sua vida. Dependa de Deus, confia nele, só nele, que tudo que está para realizar vai se cumprir para a glória e honra do nome do Senhor. Eu não sei o que você está passando, querido, eu não sei o que o diabo já tentou contaminar a sua mente, mas eu falo uma coisa para você, Deus, Ele é fiel e vai se cumprir. Eu preciso o quê? Acreditar, confiar. Eu posso ver maravilhas, eu posso ver milagres, eu posso ver coisas tremendas diante de Deus por outras pessoas. Pode ser que você esteja batendo, pastor, já vi muita coisa. Mas hoje Deus está falando para você, sobe no carrinho. Sobe no carrinho. Que você não vai ficar mais com as experiências dos outros. Você vai ter sua própria experiência daquilo que eu quero fazer com você. Se você crê nisso, dê uma grande salva de palmas ao Senhor.
Dá glória a Deus. Segundo, confesse a palavra. Você pode falar comigo? Confesse a palavra. Não sei aqui se tem alguns psicólogos aqui que eu tenho uma admiração muito grande por essa profissão. E eu sei como tem ajudado muitas pessoas. Até coaches, que eu vejo também quanto tem ajudado pessoas. O quanto que as pessoas têm colocado autoajuda. Não sei quanto você já escutou e quantas vezes você já colocou no seu coração. Sobre o quanto que é importante você declarar que você é forte, que você consegue, que você... Muitos, né, falam assim, agora fala isso, fala aquilo, fala aquilo. Mas o mais importante para você é você conhecer a palavra de Deus. E declarar esta palavra. Lá em Josué 1, ele fala uma coisa linda. Ali, para mim, Josué estava em declínio, no sentido de desespero pela morte de Moisés. Ele tinha coragem, ele era um homem que até já tinha sido forte, já tinha algumas coisas, mas Deus estava ali empurrando ele, falando assim, vamos acordar, amigo. Sei que você está triste, sei que você perdeu Moisés, era um grande líder, era uma coisa, mas da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou estar com você. Amém? Da mesma forma que Deus, que eu estive com você em todo o tempo, eu quero que você faça isso. Então seja forte e corajoso. Ele fala a segunda vez, seja forte e corajoso. E pela terceira vez, o capítulo 9, ele fala assim, ser forte e corajoso, tenha bom ânimo, porque eu estarei com você em todas as suas batalhas. Mas entenda uma coisa, ali, no versículo 8, ele fala assim, versículo 7 e 8, ele fala assim, mas pega a palavra que eu passei para Moisés, as leis, fale em voz alta. Olha a dica, fala em voz alta. Medita nela. Diga essa palavra. Traga no seu coração. Rasga dentro do seu coração. Para que quando acontecer as coisas, você não se perca. Às vezes a gente está tão acostumado a pegar só palavras que saem às vezes no Facebook ou no WhatsApp, mas a gente não tem o costume de pegar a palavra e pegar essa palavra para dentro do nosso coração. Quantos aqui já receberam uma palavra desse púlpito abençoada na sua vida, em nome de Jesus? Amém? Então, querido, quando a gente fala assim, nós pastores, falamos assim, sai daqui com ela remoendo dentro do seu coração. Sai daqui falando com ela. Sai daqui meditando nela. Mas o que o pastor Paulinho quis falar com aquele negócio? Eu não gostei do que ele falou, mas é bom isso. Porque você não gostou, pelo menos você vai ler. E você vai reler de novo. Vai reler mais uma vez. Se eu não tiver, não foi aquilo que você quis escutar, mas Deus vai falar com você, eu tenho certeza, em nome de Jesus. A palavra é verdadeira. Muitas vezes nós estamos só falando palavras que nos derrubam. Eu não vou conseguir. Esse ano vai ser terrível. Olha o que está acontecendo. Eu não tenho isso. Olha meu casamento. Olha minha família. Já está tudo desgraçado. Está tudo... Não, querido, em nome de Jesus, eu profetizo na sua boca que você vai ser um homem e uma mulher de Deus, que as palavras que vão trazer, vai sair da sua boca, vai transformar vidas e na sua própria vida, em nome de Jesus, e palavras que vêm do céu, para a glória e honra do nome do Senhor. Só que eu preciso conhecer essas palavras. Tem um livro, para muita gente aí eu já falei, para muitas pessoas eu já tenho dito para essas pessoas, principalmente aconselhamento, eu falo muito. Eu vou até falar o nome do livro, eu vou pedir até para o pessoal da livraria, se não tiver, eu acredito que tenha. Mas foi um livro que me ajudou muito, em uma parte da minha vida. É de uma autora que eu gosto muito dela. Não é tudo que ela fala que eu 100%, mas uma grande maioria eu gosto muito dela, que se chama Joyce Meyer. Que o nome desse livro é chamado Eu e a Minha Boca Grande. Quantos aqui já leram esse livro? Algumas. Nesse livro, ele tem uma parte lá, que ela diz assim que ela matava a família na boca, na língua. Ela passou por algumas coisas, quem conhece a Joyce Meyer, sabe que a Joyce Meyer, ela já teve problemas emocionais graves, de até abuso sexual ela teve. E ela estava casada, já cristã, uma mulher de Deus, já conhecendo a palavra do Senhor. E assim, ela chegava e ela levantava muito... Poucas pessoas acontece isso, muito nervosa às vezes, sabe,
chega lá, tinha que fazer o café para a família, e alguma coisa estava errado, o filho não pegou o caderno certo, e a filha fez isso, e ela chegava na mesa e falava, vocês são isso, são aquele, tal, tal, tal. E já saía todo mundo já nervoso com ela, triste, e ninguém jamais queria falar, um dia já perdeu ali. E uma dessas situações, ela falou assim, que ela estava na casa dela e ela escutou isso, e ela falou, e quando o marido saiu, ela falou assim, peraí, o que eu estou fazendo na minha vida? Por que tantas palavras de destruição? Por que tantas palavras querendo maltratar e trazer maldição na minha casa? Por que isso? De que forma que eu estou fazendo? E ela se sentindo fraca nisso. Ela falou assim, sabe o que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo deu uma direção para ela. Falou assim, você vai pegar, vai escrever num papel o que você não é e gostaria de ser. Tipo assim, eu sou uma boa mãe. Eu sou uma boa empresária. Eu sou uma boa... ela começou a falar, uma pastora, uma mulher de Deus. Eu falo um monte de coisa, mas ela lembra que... Eu não vou lembrar de se é 1 ou 2 páginas, mas ela escreveu bastante. E ela colocava. Só que Deus direcionou ela para o quê? Ela colocava o que ela não era. Colocava do lado. E do lado, ela colocava o versículo da Bíblia que falava que ela era. Dizendo o quanto que ela era aquilo que ela falava que não era. E colocava. Ela falou assim que começou todos os dias. Pegava aquele papelzinho, chegava ali e recitava, falou assim, eu sou uma boa mãe. Pegava o versículo e falava. Eu sou uma boa esposa. Colocava ali e fazia isso. Meu casamento é uma bênção. Ela colocava e estava ali do lado. E todas as coisas, falando todos os dias. Eu vou falar uns números aqui, mas pode ser que eu esteja errado em alguns números. Mas acho que em 2 meses ela se cansou. Porque ela começou a perceber que nada estava mudando na vida dela. E ela começou a falar assim, cara, será que eu estou rezando? Estou pegando aqui, decorando isso e estou falando. E ela estava quase desistindo, o Espírito Santo falou assim, não desista. Continua declarando a palavra. Com um pouco de tempo, aquele papel que ela decorava não tinha mais necessidade na vida dela. Porque a palavra já tinha entrado dentro do coração dela. Então, qualquer lugar que acontecia, alguma situação que acontecia, ela já declarava, eu sou isso. Eu não sou aquilo que estão falando ou aquilo que eu penso. A Bíblia fala que eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Em menos de 1 ano, essa mulher, 90% daquilo que ela não era, ela se transformou. Para a glória e honra do nome do Senhor. A palavra tem força. Fala para a pessoa do seu lado, a palavra tem força. Por que eu não falo, pastor? Por que eu não declaro essa palavra? Por que é mais fácil sair palavrão da minha boca? Por que é mais fácil falar palavras torpes? Brincadeiras que não vão ter sentido nenhum. Do que eu chegar e falar uma palavra que pode mudar a vida de uma pessoa. Isso, Oséias 4:6 diz assim, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Nós estamos abrindo mão. Quantas pessoas são formadas aqui? Formadas em alguma faculdade? Levante suas mãos. Glória a Deus, muitas pessoas. Se eu te perguntar aqui, o quanto tempo desse curso foi para você? Você vai falar para mim, no mínimo uns 4 anos, 3 anos em alguns cursos. Mas pode ser até mais ainda, você fazendo pós, fazendo algumas coisas. O que é necessário para que você possa ser um bom profissional nessa área? Você estudar. Você não vai conseguir cair do céu aí, comprar um diploma. Você não vai. Você vai precisar estudar. Você precisa saber o que você está lidando. Amém? Não é assim? Porque na palavra de Deus nós renunciamos isso. Por quê? Porque eu só sei de alguns versículos. Porque eu não tenho o costume de estudar a palavra do Senhor, trazer, meditar ao meu coração. Por que eu tenho negligenciado, deixado isso para o lado? Por quê, querido? O diabo sabe, se ele cansar você, se ele te fraquejar nessa situação de não conhecer a palavra, ele já tem metade daquilo que ele quer derrotar na sua vida. Porque eu posso ter fé, mas fé no quê se eu nem conheço a palavra? Fé no quê se eu não declaro a palavra na minha vida? Fé no quê se você está mais preocupado, você está recebendo mais nas circunstâncias daquilo que a Bíblia fala a seu respeito? Se você já assumiu essa condição.
Deus tem o melhor para você e para sua casa. O seu filho é uma bênção. A sua casa é uma bênção. A sua família é uma bênção. Você não é burro. Você não nasceu para ser um condenado. Você não nasceu para ter uma situação a vida toda. A mesma coisa, a mesma situação. Não, em nome de Jesus, eu repreendo essa palavra na sua vida. Daquela história que eu acabei de contar. A mulher falando, não, minha avó era assim, a minha mãe era assim, e eu vou ser assim. Não, a Bíblia fala que quebra essa maldição na sua vida, em nome de Jesus. Está anulada. Maior está em nós do que está no mundo. Quando eu conheço as palavras que saem da minha boca, eu separei duas aqui. Olha Romanos 8,31. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem é? Novamente, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, não é um mantra que eu estou te ensinando, não. Amém? Não é. Essa palavra tem que viver na sua vida. Essa palavra tem que queimar no seu coração. Senão, você vai começar a recitar algumas coisas que nos princípios você não está realizando. Porque quando a palavra de Deus aqui fala, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, se Ele está dentro de nós e está falando conosco, quem será contra nós? Filipenses 4,13, tudo posso naquele... Ele tem que te fortalecer. Ele tem que ser o real na sua vida. Ele tem que viver na sua vida. A palavra tem que ser recitada. Porque no começo pode ser que não faça tanto efeito. Mas quando a gente muda de hábitos, eu te falo, tudo muda na sua vida. Tudo se transforma. Eu estou falando isso porque eu sou uma prova viva disso. Eu sei o quanto que o diabo me tentou destruir os meus sonhos. O quanto que o diabo tentou destruir aquilo que Deus estava me colocando e feito na minha vida. Quantas vezes? Se eu posso ser, assim, não vou falar na condição assim, mas como eu tinha baixa autoestima, como eu tinha a condição de acreditar mais que o mundo dizia, ou as circunstâncias diziam, como era difícil acreditar o que a palavra dizia ao meu respeito. Eu achava que isso era para as pessoas, não para mim. Até que eu comecei a falar assim, não, eu não vou aceitar isso. Eu vou crer, eu vou ser ousado, e eu vou estudar essa palavra, eu vou buscar essa palavra todo o meu coração. E ela vai entrar dentro do meu coração. Porque, às vezes, a gente até brinca, né? A gente sabe que a gente teve um candidato à presidência que virou até um pouco de chacota, até no nosso meio, muitas vezes, que ele gritava toda hora, glória a Deus! Diante de Deus, eu tô falando eu sempre falava dessa, às vezes eu até brinco, né? Glória a Deus! E usava o Deus dele assim, nessa forma que ele falava e tal. Mas glória a Deus que esse homem estava falando em rede para todo mundo. E aquela palavra saía, glória a Deus. Porque aqueles que menos de um dia já escutou na sua vida, estavam escutando que alguém estava gritando, glória a Deus. Pode ser que você não agrada a todo mundo, as palavras que toda hora vai sair da sua boca. Mas você está agradando aquele que te criou. E aquele que vai fazer a diferença na sua vida. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Terceiro. Aproxime-se em oração. Fale comigo. Aproxime-se em oração. A oração é tudo, querido. A oração, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. A oração, ela vai te levar para o outro nível na sua vida. Muitas vezes a gente, para me sentir forte, eu preciso orar. Mesmo quando eu estou fraco, era isso que Paulo estava dizendo. Eu orei 3 vezes. Eu clamei por 3 vezes. Eu disse 3 vezes. Eu orei e clamei. A resposta não foi o que Paulo queria. O que Paulo queria, na verdade, mano? Paulo queria que Deus tirasse ali, fosse dentro dele, arrancasse dele aquele espinho da carne. Era isso que Paulo estava querendo. E qual foi a resposta de Deus? Paulo, a minha graça te basta. Quando você é fraco, eu te faço forte. É uma dependência. É de você crer naquilo que Deus está falando ao teu coração. É de você entender, eu estou orando, estou clamando. Muitas vezes parece que as coisas não estão acontecendo. Mas eu sei que Deus está no controle. Eu sei que Deus está no controle. Alguns dias atrás, eu estava na Niqueira.
E eu estava com a minha esposa conversando com um casal na esquina, assim, numa rua, assim, na frente de um supermercado. E batendo papo, falando sobre... Na verdade, a gente estava falando até sobre cachorro, né? Que a menina estava vendendo alguns cachorros lá, e a gente estava falando sobre algumas coisas, nada de... Sobre a palavra, nada. Então a gente estava falando sobre outras coisas. E, de repente, assim, uma pessoa por trás, assim, e me puxou, me chamou, e quando eu olhei, assim, uma irmã, que eu já conhecia há muito tempo, eu tenho um apreço muito grande, um amor muito grande por ela, que ela frequenta até mais na Niqueira do que aqui. E ela tem um testemunho lindo, maravilhoso. Uma pessoa que já passou por uma situação assim de um AVC e de ela ser considerada praticamente sem vida, praticamente. Ela vegetava. E hoje ela conversa, hoje ela é dinâmica, hoje ela é uma pessoa assim, extremamente normal, como eu e você. Mas ela me puxou ali e ela falou assim, e ela estava tão aflita, e eu percebi que ela estava muito aflita. E eu andei assim na calçada, na rua. E ela chegou para mim, ela começou a derramar e começou a chorar. E eu comecei a ficar preocupado, porque as coisas que ela estava falando, as angústias que ela estava falando, ela falou assim, pastor, eu fiz uma oração em casa. E eu falei assim, e ela tinha brigado em casa, ela falou assim, eu vou sair para a rua, Senhor. E eu quero que o Senhor me traz uma resposta, porque eu não aguento mais. E ela desesperada. E assim, me traz uma palavra do meu coração. E quando eu estava passando aqui, eu olhei para que vocês estavam conversando aqui, falei, caramba, quantas vezes eu tinha ajudado ela, conversado com ela. Sim, era um lugar bem longe da minha casa, a gente estava lá assim, ela parou e falou assim, me traz uma palavra. Eu falei assim, querida, falei para ela quanto que Deus amava, algumas coisas que estavam acontecendo na vida dela, mas muito mais o que eu posso fazer para você, eu posso fazer uma oração. Eu sei que essa oração vai mudar a sua trajetória. Você acredita nisso? Ela falou assim, acredito. Eu acredito. E ali na calçada mesmo, a gente deu as mãos e a gente fez uma oração. Não precisei gritar muito, não precisei fazer muita coisa, só falei algumas palavras. E na hora que eu parei da oração, eu olhei para a cara dela, penso de uma pessoa totalmente diferente. Como ela estava com a esperança de volta ao seu coração. Como ela estava acreditando que aquela situação era por um momento, mas ia acabar, porque Deus cuidava dela, estava com ela o tempo todo. O que eu quero dizer para você isso? A minha oração? Não. É o Deus que nós oramos. Amém? Ele vai fazer a diferença na sua vida. Como eu trocar a minha fraqueza, aquilo que está me corrompendo, aquilo que está me tentando destruir a minha fé, se eu não oro. Pastor, tem vezes que eu não tenho forças. Então, vem aqui na intercessão segunda-feira. Vem aqui, pede oração para nós vamos estar orando. Pede oração para os seus amigos. Mas não deixe de orar. Amém? Não deixe de acreditar que a oração pode fazer a mudança na sua vida. Se aproxima de Deus em oração, querido. Quantos não conhecem Deus porque não oram? Quantos não acreditam que não faz a diferença na sua vida porque não ora? Pastor, mas eu não sei como orar. Querido, fala. Sabe, entra no seu quarto, fala. Abre a sua boca, ajoelha. Deixa eles falar um pouquinho com você também. Mas não pare de orar. Crente que não ora é um alvo fácil para o diabo. Crente que não ora é um alvo extremamente fácil para o diabo destruir a sua vida. Porque o que te fortalece, o que te enche, é quando você está orando em Deus. Quando você está buscando no Senhor. E o mundo espiritual, ele é ativado através da sua oração. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Como isso, pastor? Lá em Daniel, quando Daniel tem um momento difícil na sua vida, ele faz um jejum. E nesse jejum ele faz uma condição de oração. Ele vai orar. E ele ora. A Bíblia fala que no 21º dia, então não significa que ele determinou 21 dias. No 21º dia, vem com ele, na direção dele, um anjo. Quantos lembram dessa história? Diga glória a Deus. Vem um anjo, e o anjo fala o que para ele? Daniel, desde o primeiro dia que você orou, a sua oração chegou no altar de Deus. O príncipe desse século resistiu, estava resistindo, até agora, porque Deus mandou um recado, desceu Miguel,
e acabou com ele. Eu estou entregando para você a bênção que você tem orado. Cara, o mundo espiritual é isso. Sabe, viaja na palavra. Eu gosto de viajar nessa história, porque isso não é uma historinha de coisinhas, mas sim aquilo que é verdadeiro no mundo espiritual. Neste momento, existe uma guerra espiritual em seu favor. E você é mais que vencedor em Cristo Jesus por isso. Sabe por quê? Porque, primeira coisa, você já venceu. Porque quando você saiu da sua casa, com certeza, algumas pessoas aqui fizeram o possível, alguma coisa o diabo estava tentando fazer para você não chegar aqui nesse lugar para escutar essa palavra. Mas você está aqui dentro. E eu profetizo que essa palavra vai mudar a sua vida. Esse tempo de oração que você de repente poderia ter dificuldade, Deus vai trazer e acrescer no seu coração, queimando dentro do seu coração, um tempo de poder e de glória, para que você possa ter sede e fome de falar com o seu Deus. Você vai ter horários, assim, de sacrifício, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, Deus falando com você. E você vai levantar e você vai falar com o seu Deus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Quarto e último. Troque a sua força pela força de Deus. Nós falamos, troque a sua fraqueza na força de Deus. Agora estou falando, a última coisa que eu quero falar para você. Troque a sua força. Sua força, pastor? Mas minha força, eu já sou forte. Como que eu vou fazer isso? Eu estava aqui até entendendo o que você estava falando, mas eu estava tão animado porque eu já sou forte com isso. E é essa que é muitas vezes a queda de muito cristão. Essa que muitas vezes acontece para pessoas que verdadeiramente amam o Senhor, mas acaba perdendo o meio daquilo que Deus tem preparado para você. Troque a sua força, a força do homem, a força do seu estudo, a força do seu intelectual, pela força de Deus na sua vida. Aqui ele fala assim, Isaías 40, 31, ele diz assim, renovarão as suas forças. Não é assim que está escrito? Renovarão as suas forças. O que significa renovar? Trocarão as suas forças. Vão trazer um novo na sua vida. Um novo que vem do Senhor. Um novo que vai produzir ao teu coração. Um novo que vai trazer você forças para que você possa viver o melhor dessa terra. O novo é a força de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós somos assim, não, eu sou. Quantas vezes, nós tivemos aqui um rapaz, há muitos anos atrás, bem no comecinho da minha conversão até, eu conheci esse rapaz. Esse rapaz, ele teve um problema. Esse problema foi grave na sua juventude. E ele teve que pagar por esse problema. E ele foi preso. Nesse trajetório, um cara tinha uma família, não era um cara que era bandido e tal, mas ele acabou se envolvendo para ganhar dinheiro em algumas situações e ele foi preso. Ficou 1 ano e meio preso. E eu lembro que a gente conhecia, os meninos eu não conhecia, mas os meninos já conheciam ele, era muito conhecido aqui no Bandeirante e tal. E ele ficou 1 ano e meio preso. Quando ele saiu, ele chegou à nossa igreja. A gente estava lá no Bandeirante ainda. A gente estava lá na Bandeirante. E eu lembro que ele pensa num cara que saiu queimando. Na autoridade, no poder, convertido, transformado, restaurado. Um cara assim impressionante. Sabe? Ele fala assim, a única coisa que eu fazia na cadeia era orar e me exercitar. Tanto que o cara estava bem forte. Era a única coisa que eu fazia na cadeia. Ele fala assim, Paulinho, ele contando pra gente, ó, lá na cadeia, a gente tem assim, ou você é convertido de verdade, ou você é aqueles caras que atopa tudo, lá briga, confusão, guerra e bandido. Porque não tem como você ser mais ou menos, não. Se você for meio assim, a versão que ele falava que eu acho legal, porque ele fala assim, ó, é cara no chão, é cara no pó. É o tempo inteiro. E ele falava assim que a pessoa que evangelizou, que ganhou ele, que era um pastor lá, que era um cara preso, mas era um pastor lá, que ele falava assim, para ele assim, ó, estou vendo aqui demônios na vida das pessoas, uma coisa tremenda assim. Uma vez nós estávamos conversando, a gente estava falando, e ele falou assim, e eu lembro que ele disse assim, cara, o que Deus fez na minha vida
eu agradeço ao Senhor todos os dias da minha vida. E eu sei que nunca mais eu volto para aquele mundo. Eu falei, glória a Deus, eu estava novo ali, o pessoal estava... E teve um menino que falou assim, não, pela força de Deus, é claro. Não, eu estou falando sério. Não, eu sei, mas é pela força do Senhor, né, na sua vida. Então, não, Deus é claro que é força na minha vida. Mas eu dou a minha palavra, pela força que eu tenho na minha vida. Eu sei o que eu vivi lá. Eu não caio mais nessa. Eu sei o que é ficar no pó. Eu sei o que é ver o lixo. Então, pela força de Deus na sua vida, não. Eu sei que Deus fez na minha vida. Mas Deus pode ficar tranquilo, porque pela força que eu tenho e pelo que eu já passei na minha vida, pela experiência que eu passei, eu nunca mais eu caio. E eu lembro que ele batia muito no peito assim. Pela minha força, pelaquilo que eu acredito. Eu conheço a palavra de ponta a ponta. Eu sou de um ministério, eu sou isso. Eu sei que eu vou sair daqui tal. E eu lembro que quando ele saiu até, ele começou a entrar naquele negócio de questionar todas as igrejas, questionar tudo aquilo, tudo tal. E aí começou a derrotada dele. Começou isso, começou aquilo. E aí começou a se aproximar de alguns amigos, começou a se aproximar de outras pessoas, começou a se envolver com outras situações. Em pouco tempo, infelizmente, menos de um ano, já estava no mundo de novo. Eu conto essa história para vocês porque foi muito triste para mim. Porque quando ele chegou com muito fogo. E as palavras dele queimavam no meu coração. Então, conhecer a palavra, saber de todas as coisas, mas não entender que Deus é tudo para você e que você tem que receber a força de Deus na sua vida, pode ser que você não vai mudar a situação. Por quê? Lembra que eu falei para você? O que você está trocando é a força de Deus nas suas emoções, sentimentos, daquilo que gera a sua vida, nas decisões, na sua alma. É o que você está entregando nas mãos do Senhor. Aquilo que eu falei, entregando tudo nas mãos do Senhor. E acima de tudo, é tudo que você sabe, tudo que você conhece. Deixa Deus te usar naquilo que você já tem, querido, em nome de Jesus. Mas dependa dEle. É a força dEle que vai mudar a sua vida. Não é a minha força, não é o que eu sou. Eu sou pastor, eu estou aqui na igreja, eu faço isso, eu estou 30 anos, 40 anos, 50 anos. Se eu vacilar na minha força, eu caio. Mas quando eu sei que dependo dEle, que eu sei que eu dependo 100% dEle, que é a força dEle que me faz eu ficar forte, é a força dEle que me faz ficar em pé, isso muda a minha forma de ver as coisas. Eu consigo entender que eu preciso buscar mais. Eu preciso entender que eu preciso orar mais. Eu preciso entender que as coisas que eu estou buscando tem que ter sempre Ele, para a honra dEle, é no reino dEle. Senão eu vou ser simplesmente mais um religioso, que vai bater no peito e conhecer versículos bíblicos de ponta a ponta. E não vou ter, porque eu vou ter a minha força. Deixa eu te falar uma coisa, lembra do texto que eu estava lendo sobre Paulo? Olha como ele começa o texto. Não sei se você já leu, mas o texto dali de 2 Coríntios 12, 7 diz assim: e para que eu não ficasse, veja bem o que ele fala, para que eu não ficasse orgulhoso. Tem outra versão que eu estava lendo, arrogante. Existem duas versões. Tem uma que fala que é orgulhoso e outra que fala arrogante. Com grandeza das revelações, daquilo que Deus tudo que está falando. Foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, a fim que eu não me exaltasse. O que a palavra de Deus está falando aqui? Busca, clama, tenha oração, entrega tudo nas mãos dele. Mas saiba, é pela força dele que tudo que você está fazendo. É na força dele. Quando nós lemos lá, que eles falam assim, ele fala assim, por amor, não, aqui, Isaías 40, 31, diz assim, mas os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, recebem sempre novas forças, Ele te fortalecendo o tempo todo. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam.
Quantos não querem se cansar? Você já percebeu? Eu vou falar uma coisa triste. Naquilo que eu vivo. Rodrigo começou o ano passado. Mas eu já tenho 12 anos de conversão. O pastor Ibe tem 30. O pastor... 30 mais, 30 é só ir da igreja. O pastor Darcy tem mais de 60 anos de ministério, ou 50 anos de ministério. E assim, muitos homens que receberam o chamado e se entregaram para o Senhor e colocaram nas suas mãos o seu chamado, pela arrogância e pelo orgulho, têm caído. Muitos deles. Eu estava vendo um homem de Deus que eu acompanhei logo no comecinho do meu ministério. Eu estava no congresso e ele estava lá, estava ministrando. Esse pastor, ele estava ministrando e falando, e ele dizendo assim, fala assim, ó, eu tive 2 cultos em Brasília, que ele estava, que ele orava, eu vi surdo escutar. Eu vi pessoas que eram paraplégicas levantar e andar. Eu achava isso, assim, era o comecinho do meu ministério, louco assim. E eu vendo aquilo acontecer, eu falei, meu Deus! Eu lembro que uma dessas que eu vi mais coisas acontecer, foi estar na igreja Ebenezer, ali na W3, que é uma de esquina, assim. Eu lembro da igreja, eu lembro de tudo que estava acontecendo. Cara, eu fiquei assim, eu saí de lá, ensinaram, meu Deus, eu quero um ministério desse. E tal, e eu comecei a olhar para esse cara, como referência. E olhando ele, tal. E eu lembro que por um tempo ele deu uma sumida. Eu sabia que ele estava em Curitiba, a igreja dele estava bem, ele estava tudo lá e tal, bem. E eu sei que um tempo para cá ele começou a novamente a aparecer. Mas aquelas coisas de cura, essas coisas assim, eu não tinha visto mais. E ele lá nesse congresso, ele falando assim, chorando, ele chorou ali. Falou assim, ó, pelas misericórdias do Senhor, que eu não fui consumido. Pelas misericórdias do Senhor, que o diabo não acabou com a minha vida. Pelas misericórdias do Senhor, eu não fui acabado com o meu casamento, com a minha família. Quantos aqui, ele fala assim, quantas aqui lembram de mim, uns 15, 20 anos atrás, aqui em Brasília, orando, e pessoas sendo curadas? Muita gente levantou as mãos, eu levantei a mão, lembro. Falei assim, ó, naquela época, eu era tão dentro de mim, e sabendo o que Deus estava fazendo na minha vida, que eu comecei a ser, eu sou o cara. Eu posso fazer as coisas. O que eu oro acontece. E a prática da pornografia acompanhava todos os dias da minha vida. Muitas vezes no altar as pessoas eram curadas. E à noite eu estava nos hotéis me masturbando. Só Deus sabe como eu me arrependo. E só Deus sabe que eu não fui consumido porque eu tive a coragem de confessar o meu pecado. Para alguma pessoa, para a pessoa que eu confiava e amava, para orar por mim e eu ser curado. Porque o meu nível de eu sou orgulhoso, eu sou o cara, Deus está me usando. Você precisa da força de Deus. Eu preciso da força de Deus. Sabe, muitas vezes nós estamos por um triz para que o inimigo possa nos destruir. E a gente está brincando de ser crente. A gente está brincando de achando que as coisas vão ser da forma porque Deus me ama. Claro que te ama. Por isso que você está aqui hoje. Por isso que eu estou aqui hoje. Por causa do amor dele. Pelo que ele conhece da gente e nos fortalece. Troque a sua força nesta noite. Aquilo que você se sente seguro. Porque você é o cara. Você pode fazer isso. Você é aquilo. Pelas mãos de Deus. Deus vai te fortalecer essa parte na sua vida. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Vai te fortalecer. Ele não está jogando fora o que você é forte, o quanto você o ama, o quanto você sabe o que é importante na sua vida. Não, igreja, pelo amor de Deus, não me fala, não me tenha como uma pessoa que estou apontando o dedo e fala assim, você sabe minha vida, você não sabe a minha vida. Não, não é isso. Eu estou falando, nós precisamos do Senhor o tempo todo. É a força dele que nos move. É Ele em nós. É Ele em nós. É Ele em você. É Ele na sua família. É Ele na sua casa. Sabe quantos livramentos você passou no dia de hoje? Sabe quantos? Nós temos uma irmã
que essa semana, na sexta-feira, na quarta-feira estava na igreja, estudando a palavra do Senhor. Uma intercessora desta igreja, ela foi aqui, ela estava sendo na Niqueira, e aqui, na sexta-feira, ela estava em casa, deu um pouco de dor no seu coração, ela deitou um pouquinho, e dali ela não levantou mais. O Senhor a levou. E eu creio que ela está no Senhor. Diga glória a Deus. Às vezes a gente fica aquela dor da falta. É a mãe do Tiago, né? E assim, o Senhor pode estar consolando toda a família. Não sei se alguém está aqui que é da família. Mas o que eu quero dizer para você, não espere para amanhã. Não deixa para o amanhã. Deus está te dando oportunidade hoje para que você se renove, para que você busque no Senhor. Se você crê nisso e confia nisso, eu queria que você ficasse de pé nesse lugar. Este é o ano da reconstrução, amém? Este é o ano do novo na sua vida. Este é um ano que Deus vai fazer a diferença na sua vida. Mas eu preciso entender essas coisas. Aquele povo, lá em Isaías, naquele momento que o profeta estava falando para aquele povo, eles estavam passando ataques furiosos dos assírios. Um exército forte, um exército valente. Deus estava dando muitas vitórias para eles, mas o ataque não cessava. A confiança deles não estava no exército. A confiança deles estava na dependência que eles tinham diante de Deus, na força que Deus fazia aquela nação ser forte. Porque a partir do momento que eles caíam para o lado, a força daquele exército destruía. Você sabe muito bem quantas vezes aconteceu isso. Por causa de decisões erradas. Ou achar que isso não é importante para mim. Deus quer te fazer forte hoje, através da força dele. Deus quer te renovar nessa noite. Deus quer trazer uma força que você menos imagina. Deus quer fazer o novo no seu coração. Nós vamos adorar aqui. Eu quero desafiar você. Eu não sei como que você está. A Bíblia fala que o choro possa durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero profetizar na sua vida que essa manhã chegou hoje na sua vida. Se você está sentindo fraco, você está chorando porque você está se sentindo fraco. Eu quero desafiar você. Tomar uma atitude. Sabe? Quando a gente chama para você vir aqui para frente, não é para quantas pessoas foram tocadas, não é isso. É porque no ato de atitude que você tiver, nesse momento, no mundo espiritual, possa existir um amém poderoso, para que Deus possa te fortalecer. Nós vamos adorar ao Senhor. Se você está sentindo por algum motivo, algumas situações difíceis, sentindo fraco, sendo atacado, de alguma forma, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Amém? Mais profundo do mar, nos mais altos céus, mesmo se o medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. E o meu coração te pertence, e o meu coração te pertence.
Aleluia, Senhor. Nós estamos diante do seu altar, ó Pai. Mais uma vez, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada homem, de cada mulher, cada família que é representada, Senhor. O Senhor sabe o que aflige o coração do meu irmão. O Senhor conhece. É o Senhor que faz a diferença na vida dele. Nós estamos aqui rendidos aos seus pés, ó Pai, para declarar, Senhor Deus, nós confiamos no Senhor, nós cremos no Senhor. É a Tua palavra que faz a diferença em nossas vidas, ó Senhor Deus. É a palavra professada, é a palavra declarada, Senhor Deus. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores, ó Pai, porque o Senhor está conosco. Tudo podemos, ó Senhor Deus, por causa do Senhor está conosco. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, renova as forças do meu irmão. Tira, Senhor Deus, a mentira. Tira o engano. Tira as palavras destruidoras, ó Pai. Quantas vezes, Senhor Deus, o inimigo tentou colocar ele como fraco, como um homem, uma mulher que não vai conseguir vencer, que os seus sonhos não serão realizados. Nós decretamos hoje, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja acabada na vida do meu irmão, e que hoje comece um novo tempo sobre a sua vida, um tempo de força, um tempo de uma novidade, de poder e de alegria. Mesmo que o inimigo venha nos atacar, mesmo que o inimigo venha nos chegar próximo de nós, nós vamos declarar a Tua palavra, nós vamos reconhecer o Teu poderio, a Sua força em nossas vidas, e o inimigo não vai derrotar, o inimigo não vai tocar na vida de ninguém neste lugar. Eu profetizo, Senhor Deus, poder, autoridade, graça, alegria ao coração do meu irmão. Esse seja um tempo de transformação, de reconstrução na sua vida, para a glória do seu nome. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Uma grande salva de palmas ao Senhor. Tudo que eu sou, o que eu quero ser, levante as suas mãos. que eu planejo ser. Espere só um pouquinho aqui, eu quero dar uma palavra para vocês. Isaías 41, como eu falei para vocês, do 40 para frente, Isaías foi motivando o coração de todo aquele povo. Isaías 41, 17 diz assim: quando o meu povo, fala assim, sou eu, pobre e necessitado, procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiverem seca de sede, eu, o Senhor, atentarei, eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Farei com que brotem fontes nos vales, os rios corram pelas montanhas, aonde não há plantas. Farei com que os deserto virem lagos, e com que nas terras secas haja muitos poços. Plantarei árvores no deserto, cedros, acácia, murtas, oliveiras. Nas terras secas farei crescer pinheiros, junto com os ímpios e ciprestes. Todos verão, veja bem o que eu estou falando para você, todos verão que o que aconteceu, e ficaram sabendo que fui eu, o Senhor, que fez isso. E todos pensarão bem, entenderão que tudo que foi feito pelo Santo de Israel veio no meu nome. Deus está falando assim, vai brotar água no deserto. Deus está falando aqui que vai nascer folhas, coisas que vão trazer prosperidade sobre a sua vida, lugares que não existiam. Deus está trazendo a palavra ao coração daqueles homens, que eles estavam vendo só terra seca, tudo seco, tudo deserto. E Ele fala assim: chegou a hora do meu povo ver o meu milagre acontecer sobre a vida dele. E eu creio e profetizo sobre a sua vida, que isso chegou na sua casa e na sua vida hoje, para a glória e honra do nome do Senhor. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Dê glória a Deus bem alto. Pode voltar para o seu lugar.